Bom, então vamos retomar aqui o assunto inicial, né? Lembrando, gente, que a gente já estudou esse assunto aqui, a gente deu uma introduçãozinha nessa parte aqui, tá? Que foi a parte sobre o pensamento liberal, né? Que, inclusive, eu acho que no caderno de vocês aí, tá o título Ideologias do século XIX. Confiram aí, gente, por favor. Eu acho que tá Ideologias do século XIX, não é isso? Bom, a gente acabou assim, passando bastante tempo, né, sem concluir esse assunto, porque teve os seminários, né, depois dos seminários teve aquela questão da correção das provas, né, semana de avaliação e tal. Mas retomando agora, a gente vamos só dar uma relembrada aqui, bem rapidinho, certo? Lembrando que eu não aprofundo muito esse assunto com vocês, tá? Eu só aprofundo lá no ensino médio, né, ou no caso, para curso pré-vestibular, é que eu explico tudo bem destrinchado. Mas, contudo, entretanto, todavia, vamos lá. Então vamos refrescar a memória, gente. Bases do liberalismo, né? Então liberalismo é um pensamento liberal, um pensamento de economia liberal, tá? Um pensamento de economia liberal, tá? Ou seja, aí baseado principalmente na questão da economia. E nós temos algumas características importantes que a gente deve lembrar, tá? Todo liberalismo, gente, é baseado, primeiro, propriedade privada, individualismo econômico. Eu, se não me engano, até dei aquele exemplo para vocês do mercado de Nossa Senhora, né? A padaria de Nossa Senhora e padaria Padre Cícero, né? Uma vizinha da outra. Ou seja, cada um é livre, tá? Por isso que tem aqui, ó, liberdade de comércio, tá? Liberdade de produção, tá? E liberdade de contrato de trabalho. Tá? Inclusive, eu até dei aquele exemplo também, né, se eu não me engano aqui, de que uma pessoa contrata vou repetir de novo o mesmo exemplo. Sei lá, a Irla contratou a Mariana para ser uma funcionária da empresa dela. E ela paga R$100 por semana. Aí chegou lá a Vitória e contratou e estava oferecendo para a Mariana R$500 por semana. Tá? Poderia ser que a Irla ficasse extremamente revoltada e irritada com a Mariana. Mas, no liberalismo, você é livre. Tá? Bom, e aí nós temos a figura desse jovem pimpolho aqui, né? Que é o Adam Smith, tá? Onde ele vai criar o livro, né? Ele vai escrever esse livro aqui, A Riqueza das Nações. Tá? A Riqueza das Nações, certo? Onde ele vai defender várias coisas e tal, livre concorrência, divisão do trabalho, a questão de que o Estado não pode intervir na economia, tá? Já devem estar lembrado disso, é uma característica bem importante que você deve lembrar. É isso, gente, olha só. O Estado não intervém na economia, tá? Num governo Exatamente, Vitória, né? Nenhum conhecimento é jogado fora. Nenhum conhecimento é jogado fora. Enfim, né? Então, o Estado não pode intervir na economia, beleza? Então, isso aqui foi tudo da aula passada. Se vocês quiserem, vocês podem voltar lá no YouTube e rever a aula, tá? Mas, no fim das contas, eu acho que nem precisa. E aí chegamos nas chamadas doutrinas socialistas, tá? Então, agora vocês vão entender aqui um pouquinho do que é o socialismo, tá? Hoje em dia, se tem uma visão muito errada do socialismo e do comunismo e uma visão muito demonizada, tá? É o que eu chamo popularmente, né? Eu sempre costumo falar esse termo, né? É um termo que eu falo, tá? Não tem livro nenhum isso aí, mas é um termo que eu falo, que é a chamada demonização do capitalismo. Desculpem, uma demonização do socialismo, tá? Ou do comunismo, certo? Uma demonização do socialismo ou do comunismo. Ou seja, a visão de comunismo e socialismo no Brasil, ainda hoje, é uma visão completamente feia, demonizada, ruim, perversa, né? Inclusive, nessa época da ditadura militar no Brasil, que eu estou dando aula para o 9º ano agora, eu comentei lá um fato com ele, acho que eu já falei para vocês isso também, não sei, mas que se criou uma visão de que comunista comia criancinha, né? Se alimentava de carne de criança. E por que se criou essa ideia aqui no Brasil? Inclusive, é uma ideia muito forte, viu? É uma ideia muito forte, que até hoje tem muito, viu? Até hoje tem gente aí, umas pessoas bem mais velhas, conservadoras, que acreditam nisso, viu? Que comunista come criancinha. Comunista é ateu, aliás, ateu não. Que comunista é anticristo e come criancinha. Tá? E de onde é que surgiu essa ideia? Tá? Surgiu de um psicopata russo, tá? Soviético, chamado Evlenko. Tá? Evlenko. Inclusive, até fizeram um filme, tá? Fizeram um filme para retratar a história desse cara. O nome do filme é O Monstro de Rostov. Tá? E ele era um psicopata, onde ele conseguia, através da hipnose,
né? Iludir crianças, né? Hipnotizar algumas crianças, iludir crianças, enganar crianças, para que elas fossem com ele para lugares escuros, né? Lugares afastados ali, isolados, e lá ele se alimentava do corpo da criança, né? Ele matava a criança se alimentando do corpo dela, tomando o sangue dela, e só depois que ele se alimentava do corpo da criança é que ele ficava excitado. E aí ele estuprava o corpo das crianças, já a criança morta. Tá? Pesadíssimo. Pesadíssimo, né? Então, assim, e obviamente, por ele ser um cara que vivia dentro do regime soviético, né, no contexto da Guerra Fria, vocês vão ver isso lá no 9º ano também, né? Então, obviamente que ele era comunista, né? Mas não porque ele escolheu, porque ele vivia numa sociedade comunista. Tá? Então ele fazia parte do Partido Comunista. Então pegaram esse caso isolado desse cara, do Evlenko, tá? E disseram que, ó, e tá vendo aí o que a comunista faz? Né? E se criou essa visão terrível de comunista e de socialista. Tá, gente? Só para constar para vocês, tá? Acho que no YouTube deve ter esse filme do Evlenko. Ele é em russo, obviamente, né? Só legendado. A imagem, se eu não me engano, é horrorosa. E eu já cavuquei, bicho, tudo que foi de coisa na internet e não consegui encontrar esse filme para baixar ele numa qualidade melhor. Né? Porque esse filme ele é tão pesado que ele foi proibido em vários países. Tá? Esse filme foi proibido em vários países. Certo? Bom, então, gente, esse assunto aqui é importante para vocês, para que vocês possam entender, de fato, o que é o socialismo e o que é o comunismo. Para que vocês não saiam daqui, como eu sempre falo para vocês, o meu objetivo, enquanto vocês forem meus alunos, o meu objetivo é que vocês não sejam imbecis. Tá? Não sejam imbecis, não sejam imbecis intelectuais. Tá? Pelo menos enquanto for meus alunos, a minha luta é essa, para criar, para que eu ensine vocês. Isso, né? Como é que é, Mari? Dá para assustar a criança com isso, né? Mari, você não tem ideia. Você não tem ideia. Era muito comum, Mariana. Uma avó gente, falando isso para uma criança. Isso era comum, Mariana. Isso era comum, viu? Isso aconteceu. Só para constar, isso aconteceu, viu? Aconteceu isso aí, né? Essa ideia de que, se você for para ali, vai ter um comunista que vai pegar você, né? A ideia do velho do saco agora era comunista, entendeu? Bicho, as coisas no Brasil, cara, sei não, velho, sei não, é Brasil sendo Brasil, né? Como sempre. Vitória, né? Terraplanista é criança, perto dessas pessoas que falam sobre comunistas, né? Enfim, gente, então essa é a ideia, tá? Então, como eu falei para vocês, é um assunto mega importante para que você possa entender, tá? O que de fato é comunismo, o que de fato é o socialismo. Certo? Bom, então a primeira coisa que a gente deve saber aqui, gente, logo no começo do assunto é o socialismo, né? No caso das doutrinas, quando fala doutrina, no caso seria a ideologia, tá? O pensamento, a corrente de pensamento, tá? Então, foram doutrinas, gente, aí que surgiu como reação às crises sociais. Vocês devem estar lembrados, puxe pela memória, gente, aí. Acesse o seu HD interno agora e relembre como era a vida das pessoas na Revolução Industrial. Como era, gente, aí? Relembrem aí. Como era a vida das pessoas nesse contexto da Revolução Industrial? Estão lembrados como é que eu falei para vocês aí sobre a vida das pessoas na sociedade? E aí, estão lembrados? Quem pode chutar alguma coisa aí de como era a vida das pessoas na Revolução Industrial? Todo mundo calado, tá tudo esquecido já. A Revolução Industrial foi, acho que não era alguma coisa boa, já que tipo um monte de gente perdeu os empregos por causa disso, né? Gente, olha só. Eu tô confundindo. Não, é que na verdade você citou só alguma coisa que era meio que óbvia. Mas assim, olha só, gente. Vamos refrescar a memória, tá? Como é a vida das pessoas? Primeiro, eles moravam nas chamadas cidades operárias. Vamos refrescar a memória, tá? Vamos relembrando aí. Eles moravam em cidades operárias, ou seja, eram aquelas cidadezinhas ali zoadas, próximo às indústrias, tá? Eles passavam fome, o salário era baixíssimo. Estão lembrados, gente, a carga horária de trabalho deles? Eles chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E outra, não eram só homens adultos, eram mulheres, crianças, velhos. Também, né? As crianças trabalhavam, eu lembro que eu falei para vocês sobre isso. Muitas crianças morriam de fadiga, né? Ou seja, morriam de tanto trabalhar. Como a Nicole comentou agora, eles não tinham direito a folga, final de semana não tinham direito a nada, né? Então trabalhavam, cara,
Sem falar, gente, as cidades eram terrivelmente sujas, né? Lembrando que na época não tinha encanamento, ainda você fazia a sua caquinha dentro de um balde e jogava no meio da rua, né? Então, eram cidades muito sujas, cidades cheias de ratos, e, cara, é terrível, terrível, né? E outra, para o próprio meio ambiente, era terrível. Lembra das consequências ecológicas, lá que a gente comentou, né? Poluição do ambiente, destruição das matas, destruição de rios, poluição. Cara, assim, era uma vida, cara, uma vida que eu não desejo pro meu pior inimigo. Tá? Tô lembrado disso, né? Era uma vida assim, cara, que era terrivelmente terrível, né? Horrorosa, né? Né? Exatamente, né, Vitória? Desde o sexto ano para cá a gente só vê isso, né? Bom, então, gente, basicamente o socialismo, né, a teoria, a doutrina, eu não gosto de falar a palavra doutrina muito assim, porque, enfim, mas o dogma, a doutrina, a teoria, a ideologia socialista, tá? Ela surgiu como uma forma de reagir, tá? Uma forma de reagir a esse sistema sacana, tá? Esse sistema opressor, a esse sistema desigual, terrível, que era a sociedade na época. Essa Beleza, palavra pessoal? doutrina tem muito nos provérbios. Na Bíblia, sempre tem. Aparece, né? Gente, olha só. Por isso que a proposta, né? A proposta para um mundo mais justo, tá? Então você pode observar que a ideia básica, a ideia central do socialismo, ela não é ruim. Entende? Ela não é ruim. Ela luta, a ideia era lutar justamente contra o quê, gente? Lutar contra lutar contra o sistema, né? Lutar contra a desigualdade social, contra a miséria, lutar contra os burgueses. E agora, gente, eu quero fazer uma análise com vocês dessa pirâmidezinha aqui, ó. Tá? Vocês podem ver aqui do seu lado direito, tem uma pirâmide imensa, né, aqui. E essa pirâmide aqui, gente, é justamente o que era a sociedade na época, e eu até afirmo para vocês, pessoal. É o que é a sociedade hoje. Vamos lá, vamos analisar juntos aqui essa pirâmide. Vamos lá, primeiros elementos. Primeiro elemento aqui, nós temos os trabalhadores, aqui embaixo, na base da pirâmide, como sempre. E olha o que é que diz aqui nessa frase, pessoal. Nós trabalhamos por todos. Gente, o cara que é dono de uma empresa, ele trabalha? Não. Só dá as ordens. Ele só dá as ordens, ou seja, tem quem trabalhe para ele, correto? Então, gente, se você for analisar bem, pessoal, quem é que sustenta um país? É os ricos ou os pobres? O pobre. São os pobres, gente. São os trabalhadores. Porque se não tiver quem trabalhe, o rico não ganha. Tá entendendo? O capitalismo já começa injusto por aí. Porque quem mais trabalha é quem menos ganha. Né? Gente, os coitadinhos dos garis. Eu até postei um vídeo no meu story recentemente, né, sobre os garis. Eu não sei quem assistiu lá. Cara, tem pessoas que quebram vidro, quebram garrafa, quebram coisa, alumínio, agulha, qualquer coisa pontiaguda e joga no lixo de qualquer jeito, pessoal. O coitado dos garis vão ali, né? Não foi que o cara chegou a ter o quê? Uma lesão. Gente, teve um caso aqui na Piraca de um gari onde ele foi ele trabalhando e claro, vamos combinar que o nosso governo, nosso estado é um lixo. E os coitados do gari trabalhando sem uma luva. Gente, isso é o mínimo que o governo pode dar para um gari, é a luva, para ele proteger as mãos. E os garis estavam sem luvas, não tinham como conseguir mais, a não ser que ele comprasse o próprio bolso, mas vamos combinar, uma pessoa que não tem nem comida em casa, tu acha que ele vai gastar dinheiro numa luva? E o que acontece? Esse gari trabalhando aqui na Piraca, só não lembro agora qual foi um ano isso aí para trás. E ele foi pegar numa bolsa, sabe o que tinha dentro, gente? Uma faca, uma peixeira. Ou seja, a peixeira porque não estava mais afiada para cortar carne, mas ela continua afiada para cortar o nosso braço. E o gari foi lá, na hora que ele pegou na bolsa, cortou a mão dele, da palma da mão, até um pouco acima do pulso. Nossa. Foi coisa de Deus ali esse gari não ter morrido. Entende? Então, assim, cara... Você já contou o caso de um que foi pegar lixo de hospital e pegou uma seringa e pegou AIDS. Se contaminou com AIDS. Cara, então, assim, gente... O gari é um dos caras, é uma das profissões. Eu digo para vocês, gente, eu não sei vocês, né? Porque os garis acabam sendo pessoas invisíveis, né? À sociedade, né? Para a sociedade. Quando fala assim, fulano é gari, a pessoa sente pena.
Mas você diz, fulano é engenheiro. Nossa, engenheiro? Eita, fulano é advogado? Vixe, fulano tá estudando medicina? Nossa! Gente, a gente é muito hipócrita. A gente é nojento. Eu nunca vi ninguém lutando para ser gari. Nunca vi ninguém elogiando ninguém porque passou num concurso de gari. Mas quando tem greve de gari, ou quando o carro do lixo não passa na rua, eu só vejo neguinho reclamando. Não é? É perceber como a gente é hipocritinha, nojento? Tá entendendo? Só vejo neguinho reclamando. Ah, porque os garis não passam hoje? Os garis, sei não, viu? Só pega meu lixo atrasado. Bicho, menos, velho, menos. Se você falar isso, você pensou isso alguma vez na sua vida, você não passa de um escroto de merda. Desculpem até o termo, mas é isso que eu sinto. Entendi. Entende, velho? É? É. Né? Então, assim, cara, quem mais trabalha é quem menos ganha. O engenheiro desenha, manda. O pedreiro e os serventes é quem faz a parte mais pesada. E principalmente os serventes. E eu digo isso porque eu já trabalhei de servente. Meu pai era pedreiro. Eu trabalhei muitos anos com meu pai. Eu sei o quanto é você ter que fazer um traço de massa ali com 3, 4 carroças de areia. Mano, quanto você fica destruído no final do dia. Todo Entende? quebrado. Eu sei. Eu já trabalhei de servente. Né? Mas o servente ganha quanto? 30 conto a diária. O pedreiro ganha quanto? 80, 100 conto a diária. E o engenheiro? Precisa nem falar, né? Você tá entendendo, pessoal? É isso que o socialismo mostra. Tá entendendo? O socialismo é uma visão de baixo para cima. Olha o que é que diz aqui, ó. Ainda sobre os trabalhadores. Nós alimentamos a todos. Isso também é um fato. Como eu acabei de falar para vocês, né? Nós alimentamos todos eles. Aí vem a burguesia. Agora vamos começar a ficar bom aqui. Aí agora vem a burguesia, os donos de empresas. Nós comemos por vocês. Enquanto que o trabalhador está lá sofrendo todos os dias, passando necessidade, muitas vezes sem ter o que comer, muitas vezes sem um dinheiro para comprar um biscoito para o próprio filho dentro de casa. A burguesia está lá comendo do bom e do melhor todos os dias. Revoltante, né? Injustiça. Acima dos burgueses, nós temos o que hoje em dia seria a polícia militar. Tá? Exatamente. A Vitória, né? O pai da Vitória é pedreiro também. Diga aí, Vitória. O quanto nossos pais não chegam em casa destruídos do trabalho. De sol a sol. Né? Mas quem é que ganha toda a fama? Quem é que ganha a maior parte do dinheiro? O engenheiro. É o cara que vai lá só para mandar, para humilhar. Eu conheço várias histórias do meu pai. O meu pai foi humilhado por engenheiros. Inclusive, tem até um interessante. Meu pai trabalhava numa construtora, eles estavam construindo um condomínio. Né? Construindo um condomínio. Isso, não sei se foi na época que a gente morava em Maceió, já foi aqui na Piraca. Mas, enfim. E aí, o engenheiro mandou meu pai fazer... Assim, meu pai era meio que chefe de obras. E mandou, né, deu ordens para o meu pai fazer umas vigas, né, para as casas de uma certa maneira. E meu pai já tinha 30 anos que trabalhava como pedreiro. O engenheiro era recém-formado. E meu pai disse, vai dar errado. É melhor fazer assim, assim, assim. E o engenheiro humilhou meu pai na frente dos outros, mostra que ele era o merda, né? O pinico cheio de merda era ele, lá naquele momento. Humilhou meu pai. Meu pai disse, tá certo. Não é você que manda? Tá bom, vou fazer do seu jeito. Fez do jeito do que o engenheiro tinha mandado. Deu errado. E botou a culpa nele, não foi? Imagina de quem foi a culpa. Seu pai. Meu Deus. Tá entendendo, gente, como é que funciona a nossa sociedade? Nossa Né? Senhora. É assim que funciona. Entende? E aí a gente chegamos aqui nessa terceira camada aqui, que é a polícia, é a polícia militar. Olha o que a polícia militar faz. Nós atiramos em vocês. Outra corrupta. Como? Eu assisti uma série recentemente agora, da Netflix. O nome da série é Bom Dia, Verônica. É uma série nova agora que saiu. Mostra muito bem a corrupção policial como é. Entende? Tropa de elite
mostra muito. Já assistiram Tropa de Elite, gente? Tropa de Elite, principalmente o 1, né? Cara, é corrupção pura, velho. Né? Claro, tem pessoas honestas na polícia? Tem. Eu conheço pessoas honestas na polícia. Né? Aí agora vem a parte de cima. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Nós vingamos vocês. Vem a religião. Nós enganamos vocês. Nós enganamos vocês. E claro, aqui não é uma generalização, tá? Mas, gente, vamos combinar. A maioria das religiões hoje em dia sempre arruma um jeito de fazer um comércio, é o que a gente chama de comércio da fé. Sempre vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro nas tuas costas. E aqui eu não estou me referindo ao dízimo não, tá? Porque o dízimo, ele é bíblico. E o dízimo não é para ficar para pastor, para padre, para ninguém não, tá? Dízimo não é isso não. Se você tem essa visão de que dízimo é isso, se você tem essa visão de que você paga o dízimo, você já está errado. Dízimo não se paga, dízimo se devolve. Existe um conceito muito mais profundo por trás. E o dízimo não é para ficar na igreja. O dízimo não fica no bolso de padre, de pastor, de ninguém, não. O dízimo é para ser reinvestido na obra, na pregação do evangelho. Ou seja, o dízimo é para quê? É para que a igreja compre bíblias para dar a quem não tem. É para que a igreja crie material para estudos bíblicos, para pessoas que não podem pagar. Entende? Para material para crianças. O dízimo é para isso, é para a pregação do evangelho, para incentivar. Esse é o conceito bíblico. Mas o que, é que as igrejas fazem hoje em dia? Manda você, eu odeio essa palavra, mas é a palavra que as igrejas usam. Pagar o dízimo. Gente, dízimo não se paga. Se você está pagando o dízimo, a igreja está enganando você. Aí tem aquele, né, que fala se você ganhar 1.500 da igreja. Vai, Entende? Ó, e por último, lá no topo, gente, esses aqui são os reis do mundo, tá? Não ache que os donos do mundo é político não, viu? Que não é não, tá? Não ache não. Sabe quem são os donos do mundo? Os banqueiros. Ó, nós mandamos em vocês. Entende? Nós mandamos em vocês. Cara, quer uma pessoa que tenha mais poder nas mãos do que o Rockefeller? Já não falar, gente, da família Rockefeller? Para quem não sabe, gente, não. os Rockefellers, a família Rockefeller, nada mais, nada menos que ela é dona do Banco Mundial. Só isso. Ou seja, todo país tem banco, mas todo banco precisa depositar em um banco. E quem recebe o dinheiro do mundo inteiro é o Banco Mundial. E o dono do Banco Mundial é a família Rockefeller. Gente, não existe ninguém mais poderoso do que a família Rockefeller. Entende? Não tem ninguém mais poderoso do que os bancos. Existe um economista do século XVI. Ó, século XVI, viu? E olha que ele não estava nem vendo hoje. Existe um economista do século XVI que ele falou o seguinte: se as pessoas entendessem o que é um banco, elas fariam uma revolução no outro dia. Isso ele falou no século XVI. E se ele tivesse visto hoje? Tá entendendo, gente? Então, assim, cara, é contra essa pirâmide, é contra esse sistema que nós acabamos de destrinchar ele agora. A aula foi melhor do que eu tinha planejado, né? Foi justamente contra esse sistema, gente, que surge, né? Que surge aí, no caso, o socialismo, tá? É contra esse sistema que surge o socialismo, certo? Então você pode observar, gente, aí, que é completamente diferente de tudo aquilo que você vê na televisão, entende? Então é contra esse sistema aqui, beleza? Bom, meus amores, então a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Para não ficar muita informação. Foi legal essa aula. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho. Aliás, antes disso, antes de a gente chegar aqui no chamado socialismo científico, né, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre esse jovenzito aqui, ó, Karl Marx, o famosíssimo Karl Marx, tá? E esse jovem aqui ao lado dele é um amigo dele, um parceiro dele, chamado de Friedrich Engels, tá? Friedrich Engels, certo? Bom, então na aula de amanhã, nós vamos ver aqui também, antes da gente ir lá pro
para o socialismo científico, tá? Nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre o chamado socialismo utópico, tá? A gente vai estudar aqui um pouquinho sobre o chamado socialismo utópico, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é o socialismo utópico, bem rapidinho, né? Senão a gente vai se demorar muito nesse ponto, e a gente já vai diretamente para que é o ponto central da nossa próxima aula de amanhã, na verdade, vai ser socialismo científico, tá? E aí vai ficar faltando só anarquismo, e a gente já encerra o assunto sobre ideologias do século XIX e passa para o próximo assunto, que inclusive eu não faço a menor ideia de qual seja. Mas enfim, meus amores, a gente vai parar Tá por aqui por pensando hoje, ainda, né? e amanhã a gente continua a partir desse ponto aqui.